mês falando sobre princípios da fé sobrenatural. Todo domingo eu vou falar sobre um princípio de fé, eu vou falar sobre algo que sustenta a nossa fé, eu vou falar sobre algo que nos ajuda a ter fé. Tá certo? E hoje a minha palavra tem por tema: ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Sem perceber, às vezes, nós temos falta de fé. E nós precisamos de ajuda. Vamos ler. Todo mundo achou aí? Estou no versículo 14 de Marcos 9. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Desculpa, espírito mudo. Ou seja, o espírito mudo fazia o que na vida do filho dele? Deixava ele mudo, né? Você vê que o espírito mudo. Você já observa aqui que cada espírito tem, vamos supor assim, tem uma função. Obrigado. Cada espírito maligno tem uma função. Toda ação demoníaca tem um responsável. Toda consequência no mundo espiritual maligna tem um causador. Daqui a gente já consegue ver. O espírito mudo. O filho dele era mudo. Mas qual era o problema? Ou a causa do problema? Um espírito mudo. O espírito mudo fazia com que aquele jovem não falasse. E aí a gente começa a entender que no mundo espiritual, deixa eu só fazer uma pausa aqui para você entender isso. Isso é importante. No mundo espiritual, para cada consequência, existe um espírito que causa isso. Eu não estou sendo exagerado nem fanático. Eu estou te mostrando um princípio no mundo espiritual que é real. Por exemplo, uma pessoa que é gente boa, rapaz, como chama? Pedra 90, gente boa, só tem um defeito. Quando bota um copo de cachaça na boca, se transforma. Não tem gente assim? Tem ou não tem? 99,99999% de que esta pessoa tem na sua vida um causador desse problema. Um espírito bebarrão. O espírito mudo fazia o jovem ser mudo. O espírito bebarrão faz a pessoa ser bebarrão. Daí a gente diz, não, fulano é gente boa. Ou seja, tirando essa parte, ele é uma pessoa excelente, um bom profissional. Mas tem esse problema aqui que faz ele ser uma pessoa assim. E daí vai. Daí vem todas as outras causas. Olha, uma pessoa, um espírito de prostituição leva a pessoa para a prostituição. A pessoa é gente boa, mas ela não consegue largar a prostituição. Você está entendendo? Ah, é gente boa. O cara é gente boa, um homem maravilhoso. Ele é responsável dentro de casa. Ele traz comida, ele paga as contas. Ele cuida dos filhos. Mas ele tem só um probleminha. Ele não consegue ver um rabo de saia. Como diz lá fora a linguagem. Ele não consegue, porque aí ele vai atrás de toda mulher. Ele não consegue. É uma coisa que puxa ele. Porque um espírito da prostituição leva a pessoa para viver na prostituição. E daí vai. Aí isso é com tudo, gente. Com tudo. Com todas as áreas de destruição da vida do ser humano. Por exemplo, até aquelas que a gente pensa que não tem demônio. Por exemplo, fofoca. Um espírito de fofoca entra na vida da pessoa e leva a pessoa a ser um tremendo fofoqueiro ou uma tremenda fofoqueira. É demônio. Eu não estou demonizando tudo, mas está aqui a Bíblia mostrando que eles são reais e que eles têm funções. E quando eles têm autoridade para entrar na vida de alguém, eles entram e destroem.
Essa semana eu vendo um vídeo de um pai de santo. E ele falava como ele fazia os trabalhos. Ele revelando tudo. Falando como fazia os trabalhos para separar casamento. Ele dizia, ele dizia abertamente, eu faço trabalho para separar casamento. A pessoa chega, encomenda, uma dita pessoa chega e encomenda, tipo assim, eu quero separar aquele casal, eu quero uma mulher chega, um exemplo, uma mulher chega, eu quero aquele homem para mim. Aí contrata ele, paga caro, ele dizia que o trabalho dele era de 30 mil, 40 mil, 50 mil. Ele disse, se você quiser, bem, se não quiser, mas você tem que pagar o preço. Aí ele falando tudinho a forma de como fazia a magia para destruir. Não vou falar aqui, claro, mas tudo, só um detalhezinho para você saber como é real. Aí dizendo que a mulher chegou para ele e disse assim, olha, eu quero aquele homem para mim. Eu quero destruir aquele casamento. Eu quero que aquele casamento, que aquele homem enjoe daquela mulher, fique frio com ela, fique brigando dentro de casa. Aí ele, beleza. Aí ele pediu uma lista de material, dinheiro, e pediu, no caso de um homem eu uso um galo. Quando é uma mulher, eu uso uma galinha. Vivo. Aí ele vai para a encruzilhada, chega lá na encruzilhada, ou na cachoeira, ou no lugar onde o espírito que ele está encomendando, ele invoca um demônio, claro, ele não chama de demônio, chama de outro nome, mas ele invoca um demônio, paga-se uma oferenda para aquele demônio, e faz um sacrifício para aquele demônio, e lá, aí dá o nome da pessoa e tal, vai lá, às vezes dá uma peça de roupa, por isso que às vezes a pessoa, sumiu uma peça de roupa minha, cadê? Aí vai lá, aquele demônio que recebeu aquela oferenda, vai lá e faz o trabalho. Inclusive, eu fiquei chocado, porque ele disse que pega, no caso desse trabalho que ele fez, ele pegou o galo vivo e queimou o galo vivo. Amarrou o nome do rapaz no galo e queimou aquele galo vivo na encruzilhada para poder destruir aquele casamento. Olha para você ver como as coisas do mundo espiritual existem e a gente às vezes pensa que não existe. Aí sabe o que aconteceu? Ele mesmo contando. Ele pegou e mostrou a perna dele queimada. Uma das pernas, a perna direita, mostrou a perna direita queimada. Queimadura de 2º grau. E ele foi explicar, sabe o que foi isso aqui? Amarrado no pano, tudo vermelho, queimado a perna dele. Ele disse, sabe o que foi isso aqui? Foi que na hora que eu fui queimar o galo, o fogo saiu do galo e pegou na minha perna. E aí ele disse, sabe por quê? Porque aquele casal estava protegido. Nenhuma feitiçaria conseguia entrar naquele casal e separar aquele casal, porque aquele casal tinha uma proteção maior. O mundo espiritual é sério, gente. É real. Há 2000 anos atrás, praticamente, a gente via isso acontecer. E hoje não é diferente, não. O demônio só mudou o nome, só mudou de endereço. Eles continuam agindo livremente. E quantas pessoas são vítimas? Quantos casamentos se separam? Quantas famílias se destroem por ações desses demônios? E às vezes a pessoa vai, como eu preguei semana passada, deixa a vida me levar, e o diabo entrando na vida dela, e o mal entrando, destruindo a família dela, e ela não tem nenhuma reação de fé para fechar as portas, para combater a ação do mal. E é por isso que eu estou ensinando você a ter fé, a usar fé, a ser uma pessoa de fé, a usar o mundo espiritual a teu favor. Porque você foi escolhido e chamado para seguir a Jesus Cristo, e você tem direito a uma blindagem, você tem direito a uma proteção divina, para mal nenhum chegar na sua vida, no seu casamento, nos seus filhos, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, em nada na sua vida, se você quiser.
Você tem direito. Nós temos direito a essa proteção. Amém? Você crê nisso? Então vamos prosseguir, para a gente entender. Parei aonde? Quem sabe? Repetiu 17. E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que eu apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Era a forma como manifestava esse demônio. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Jesus deu uma bronca neles. Até quando vós sofrereis? Traz aqui o menino. Responderam-lhe. Quando ele viu a Jesus, e trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito maligno, imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Cena feia, né? Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? O pai respondeu: desde a infância, ou seja, desde pequeno. Outra coisa que eu entendo, outra parada que eu preciso dar aqui. Desde a infância. Infância é o quê? Infância é o quê? Criança, pequeno. Olha aqui a Bíblia mostrando que demônios também agem em crianças. Desde a infância, que ele era atacado pelas forças do mal. Ei, pais e mães, quantos são pais e mães aqui nessa noite? Tu tem que se ligar nisso. Nós temos que nos ligar nisso. Às vezes o pai e mãe esquece que o responsável pelo filho é ele. E que o teu filho não precisa só de encher o bucho de arroz e feijão e xilito e recheado, não. Que o teu filho precisa de espiritualidade, de proteção espiritual. O teu filho precisa receber de você uma proteção espiritual. Não é só pegar, encher o bucho do menino e dar um celular para ele, pronto, acabei a minha responsabilidade. Não. Porque o mal atinge criança. Hoje eu falando com as tias, agora há pouco eu disse, pode fazer oração de libertação lá em cima, pode fazer. Está acontecendo 3 trabalhos aqui em cima, um aqui no 2º piso e 2 lá no 3º piso. Com 3 faixas etárias de criança. Mandei levar o óleo e mandei orar e fazer a oração de cura e libertação na vida deles. E disse, se manifestar demônio, liberta. Em nome de Jesus. Se precisar de mim, eu paro o culto aqui e vou lá. Mas o que adianta? A gente orar aqui, expulsar o mal daqui, e as crianças lá, tudo precisando também de libertação. Só que detalhe. O culto é apenas a manutenção da nossa fé. Não adianta passar a semana todinha sem espiritualidade e chegar aqui achando que vai resolver tudo em 2 horas. Não resolve. A porta aberta a semana todinha, aí chega aqui e a gente quer fechar? Como é que é? Como é que funciona? Não funciona. O mal, ele age em criança. Você, pai, tem a obrigação de todo dia botar a mão na cabecinha do abençoado e orar por ele, e declarar a libertação, e declarar a proteção divina, e declarar que ele ou ela, seja quem for, é de Deus. E declarar o poder da fé do nome de Jesus sobre aquela criatura, aquela vida. Ah, pastor, mas é só um bebezinho, mas é vida, é criança. É gente, é alma. Tenha essa responsabilidade. Entenda que nós somos responsáveis por isso. Porque senão o mal entra e aí o estrago é grande. E depois que fica grande, que endureceu o pescoço, aí é mais difícil. É ou não é verdade? Você sabe disso. Depois que endureceu o pescoço, meu irmão, ninguém manda na minha vida. Eu faço o que eu quero. Se pequeno já quer mandar, não é?
Se pequeno já quer mandar, quanto mais depois que endurecer o pescoço. Então aproveite quanto é pequeno e cubra seus filhos de oração, debaixo de espiritualidade. Vou prosseguir. Parei aonde? Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água. Olha aí, o bicho vinha para derrubar mesmo, né? Para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aqui a gente vê a figura de um pai desesperado, né? Poxa, peraí, vamos entender o lado dele, né? Desde criança, que esse menino manifestava com o demônio, caía no chão, rilhava os dentes, espumava, jogava na água, jogava no fogo, tentando matar a criança de todo jeito, mas observe que já tinha aqui um plano de Deus na vida daquela criança. Porque se o mal tivesse autoridade para matar, ele já tinha matado, sim ou não? Desde criança fazendo isso. Mas Deus tinha um plano para que ele fosse protegido e chegasse até a presença de Jesus e fosse livre. Eu creio que o mesmo plano Deus tem para mim e tem para a nossa vida e para a nossa família. Nenhum mal vai tocar nos nossos filhos. É por isso que nós oramos aqui pela família, por libertação. E é por isso que nós cremos nessa palavra. E é por isso que eu estou ensinando você a ter fé. Só que o pai chega para Jesus tão desesperado, de tão sofrimento, e diz, Jesus, olha, ele faz isso, faz aquilo, joga na água, joga no fogo, faz tudo isso, desde criança, Jesus. Se tu podes, faz alguma coisa. Aquele pai já estava arrasado, sem fé mais. Ele tinha fé, mas era uma fé que estava abalada, que estava já cheia de incredulidade. Observe que Jesus dá uma repreensão nele. No 23, Jesus diz assim, olha, ao que ele respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Aí o pai do menino responde Jesus, já chorando, e diz assim, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ele reconheceu que tinha uma deficiência na sua fé. Não é? E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto que muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe, a esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Olha que coisa. E o que me chama a atenção aqui nesta passagem, hoje eu quero levar o nosso foco para a incredulidade do pai. A incredulidade do pai. Em algumas traduções, aqui no versículo 24, na minha Bíblia, que é atualizada, diz assim, no 24, a resposta do pai diz assim, olha, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Em algumas versões, talvez alguém tenha aqui uma versão que vai dizer assim, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Alguém tem essa incredulidade? Tem? É a mesma coisa. Eu creio, o pai diz assim, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Espera aí, agora deu um nó na minha cabeça, pastor. Ou não? Não parece uma contradição aí na sua Bíblia? Olha aí. Principalmente você que tem a palavra incredulidade. O camarada diz assim, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Espera aí. Ao mesmo tempo que ele diz que crê, ele diz que é incrédulo. Como que pode isso acontecer? E como é possível isso? No meio da conversa de Jesus, ele dizer que crê, mas pede ajuda na incredulidade. Aqui a gente vê dois tipos de pessoa, né? Primeiro, lembra
que ele já tinha apresentado o filho dele a Jesus, ou melhor, aos discípulos, e os discípulos oraram nele, mas não puderam libertar o menino? Temos um caso, né? O primeiro tipo de pessoas, os discípulos que usaram a fé e não libertaram. E Jesus chama eles de incrédulos. Ou vocês são incrédulos, vocês não libertaram o rapaz? E aqui, o segundo tipo de pessoa, nós vemos o homem, o pai, que apesar de pouca fé, mas tinha fé, ele reconhecia que tinha uma incredulidade dentro dele. Traduzindo, ele tinha confessado a fé, mas ele não estava bem com Jesus, com Deus. A sua fé estava cheia de incredulidade. E aí é essa que eu pergunto. Como aquele homem pode ser incrédulo e crente ao mesmo tempo? É possível isso? Como pode? Será que é possível eu dizer que tenho fé, mas no meu coração eu tenho incredulidade? Claro que é possível. Muito possível. Muito possível. Ele queria que Jesus libertasse o filho dele, mas ao mesmo tempo a fé dele estava abalada. A incredulidade, talvez até dos discípulos, foi causada por aquilo que eles viam o demônio fazer. Aquela cena toda, né? Espumando, caindo no chão, rilhando os dentes, talvez aquela, quem já viu aqui uma manifestação espiritual sabe, aquela ação toda, aquela manifestação demoníaca toda, talvez os discípulos, quando olharam para aquela coisa, aquela cena toda, os discípulos ficaram com medo. Temeu na base, e aí foi orar, expulsar o demônio, foi expulsar o demônio com medo. A circunstância, talvez, da situação, deixou os discípulos com medo. E eles não tiveram fé suficiente para expulsar o mal, para expulsar o demônio. Não é? Olha que interessante. E aí Jesus vai dar a advertência aos discípulos. E às vezes acontece isso. A gente diz que crê, diz que tem fé para derrubar o mal, mas às vezes o diabo ele vai e faz tanta cena, ele faz tanto alvoroço, ele faz tanta cena, que ele deixa a gente com medo, que ele deixa a gente incrédulo. De tanto burburinho que ele faz, ele pode causar uma incredulidade no coração de quem diz que é crente. Olha que interessante. Então, você vê, eu quero te levar a Hebreus 3. O autor de Hebreus, ele faz aqui uma advertência sobre a incredulidade. Hebreus 3, eu vou ler o versículo 12 e 13. Se você puder marcar aí na sua Bíblia, tem um marca-texto, uma caneta, marca aí. Isso aqui é interessante, que é um alerta para nós. Hebreus 3, 12 e 13. O autor aos Hebreus, que a gente não sabe quem é, diz assim, ó: tende cuidado, irmãos, e jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Vamos repetir essa frase aqui, que não é bonita. Ó. Perverso, pode repetir comigo? Perverso coração de incredulidade. O autor aos Hebreus está dizendo que a gente tem que ficar ligado para que o nosso coração não vire um coração perverso de incredulidade, que vai nos afastar do Deus vivo. Olha o que diz o 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, não é amanhã, é hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então eu quero te dizer o seguinte, presta atenção nessa, ó. Você sabia que a incredulidade é pecado? E você sabia que a incredulidade é um dos pecados que Deus mais se irrita? É um pecado que Deus mais abomina, um dos pecados que Deus mais abomina, chama-se incredulidade.
Quando a gente não crer nele. Quando a gente confessa a ele, mas a gente não crê. Pastor, mas é difícil a gente crer toda hora. Concordo com você. Concordo com você. Temos casos na Bíblia de pessoas que eram homens de Deus, mulheres de Deus, e teve um momento que falhou. Se eu te citar vários aqui, por exemplo, Elias. Foi lá com os profetas de Baal, orou, o fogo desceu, matou os profetas, e depois ele foi para dentro da caverna. Claro, é evidente que tem momentos na nossa vida que, devido às circunstâncias, a gente se abala. As pressões do inimigo, o cansaço, as nossas limitações humanas e até mesmo a nossa religiosidade. Quando a gente vive uma religiosidade fajuta, isso aí nos leva a ser incrédulo. Dentro de uma igreja, mas incrédulo. Agindo com incredulidade. E isso é pecado. Só que nós não podemos deixar a incredulidade criar raiz dentro de nós. No momento que a gente percebe que a gente está muito incrédulo, que a gente está ficando uma fé muito defasada, uma fé muito... Não, peraí, está amarrado isso aí, eu não aceito isso não. Eu não posso deixar o espírito de incredulidade tomar de conta da minha vida. E eu, dentro da igreja, com a Bíblia na mão, me tornar um incrédulo. Deus não se agrada disso. Amém? Às vezes, sem perceber, nós agimos como incrédulos. Mas Deus não se agrada disso. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Existe diferença entre crença em Deus e fé pessoal. Existe diferença, vou repetir. Existe diferença entre crença em Deus e fé pessoal. Por exemplo, nesse momento, no mundo todo, ou pelo menos vamos dizer aqui no país, as igrejas estão lotadas de pessoas orando, cantando, lendo Bíblia, professando que creem em Deus. Mas isso não garante que nós temos uma fé realmente genuína e verdadeira. Porque uma coisa é eu professar que eu creio que Deus existe. Outra coisa é eu ter dentro de mim uma fé verdadeira e legítima. Porque muitas pessoas abrem a boca e dizem assim, não, eu creio que Deus existe. Isso não é o suficiente. Você crê que Deus existe, não é garantia para você viver no seu dia a dia, e enfrentar os seus inimigos e vencer as suas batalhas. Simplesmente não é garantia. Eu preciso muito mais do que isso. Às vezes a gente diz, Deus existe. Sim, mas e a nossa fé? E a sua fé? Você não está duvidando de Deus. Mas a sua fé? Será se realmente você tem fé no que a palavra de Deus diz, na hora que o bicho vai pegar? Porque é simplesmente abrir a boca e dizer, não, eu creio em Deus. E na hora do problema, na hora do impossível, na hora da situação, a gente não crê. Isso é incredulidade. Quando nos deparamos com a nossa própria natureza caída, aí é que a gente vê realmente no dia a dia se a gente tem fé mesmo ou não. Porque dentro da igreja, porque na célula, porque cantando um louvor, todo mundo diz que tem fé, mas na hora que eu vou para o campo de batalha, que eu enfrento o meu inimigo, que eu enfrento uma situação, é que eu vou mostrar realmente como está a minha fé, se ela está ativa ou se ela está cheia de incredulidade. Daí nós precisamos fazer a mesma oração que o pai do rapaz aqui fez. Qual foi a oração dele? Ajuda-me, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Nós precisamos dizer, meu Deus, eu creio que você existe, eu creio que a sua palavra é verdadeira, mas me ajuda a acreditar que o Senhor pode fazer o impossível se tornar possível. É isso que eu estou falando. Só dizer que creio em Deus, eu creio em Deus, mas na hora do problema eu me revolto, na hora do problema eu saio xingando palavrão, na hora do problema eu esqueço de Deus, na hora do problema eu esqueço até quem eu sou. Porque na hora da crise é que eu tenho que mostrar realmente a minha fé, e não simplesmente abrir minha boca e dizer que creio em Deus. Esse grito que esse homem deu, com choro, com lágrima, nós precisamos fazer também.
dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Ou seja, Senhor, eu não quero ser um incrédulo. Eu não quero viver dentro da igreja, Senhor, sendo um incrédulo, vivendo com incredulidade no meu coração. Porque eu creio que o Senhor é um Deus vivo. Eu tenho a palavra, eu tenho o nome de Jesus, eu tenho tudo que eu preciso. Mas só que lá dentro do meu coração, quando chega na hora da luta, eu abro a boca e eu murmuro, eu blasfemo, eu reclamo, eu mostro que eu não creio. Não se envergonhe. Fazer essa oração não é vergonha. Não é o fim. Não é derrota. Reconhecer que você precisa de aumentar a sua fé não é derrota. É humildade. E Deus se agrada quando Ele vê pessoas sinceras que dizem assim: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. O que Deus não se agrada é de pessoas que professam a fé e não têm. E na verdade, não vive, não mostra. E nem reconhece que está precisando melhorar a fé. E nem reconhece que está precisando ter uma fé verdadeira e legítima. Então não é pecado a gente abrir a boca e dizer: Senhor Jesus, me ajuda, Senhor. Eu estou sem fé, eu preciso ter fé para vencer essa situação. Pelo contrário, Deus olha e está vendo, e Deus sabe da nossa humanidade. Deus sabe que nós somos fracos, Deus sabe que nós somos limitados, mas Ele se alegra quando Ele olha para a gente pedindo fé. Isso já é um sinal que a gente está na dependência dEle. Não tenha vergonha de pedir ao Senhor para aumentar a sua fé. Não tenha vergonha de dizer: Senhor, meu Deus, hoje eu estou enfrentando essa luta aqui, meu Deus, nesse meu trabalho, com esse meu filho, com essa minha filha, com essa situação, com esse meu patrão, com essas minhas vendas, com essa situação que eu estou vivendo. Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu não estou conseguindo crer o suficiente, mas eu quero crer que o Senhor é Deus e está comigo acima de todas as situações. Você está sendo sincero. Deus gosta de oração de gente sincera. É melhor do que a gente se encher de religiosidade e ficar fazendo uma oração falsa, quando na verdade o nosso coração está precisando ser sincero diante de Deus e pedir ajuda. Quem está entendendo, diz amém. Amém. Por outro lado, nós precisamos combater o espírito da incredulidade. Você sabia que o espírito da incredulidade, ele está rondando? Jesus diz assim lá em Lucas, não precisa abrir não, Jesus vai dizer que, por acaso, quando eu voltar, eu vou achar fé na terra? Jesus está dizendo que no final dos tempos, a fé das pessoas ia ficar assim, ó. E nós já estamos vivendo esse tempo, sim ou não? Não tem pessoas que você fala para ela e ela não crê? Às vezes nós mesmos precisamos crer no milagre para receber e a gente não crê. E a gente é incrédulo, porque um espírito de incredulidade entrou na nossa mente, e mesmo a gente sendo crente, não significa dizer que a gente está livre disso, não. A gente precisa ter um choque. Ei, rapaz, crê, rapaz. Sabe aquela palavra que Jesus falou para a irmã do Lázaro? Ei, não temas, crê somente. Está temendo por quê, rapaz? Crê somente. A incredulidade endurece os nossos corações para que a obra de Deus não se realize na nossa vida. Deus quer fazer, mas a incredulidade é tão grande que Deus não pode fazer. Não que Deus não queira fazer, é que Deus... incredulidade aí está prevalecendo, cara. Tem tudo para o milagre acontecer, mas a incredulidade é tão grande que o milagre não acontece. Eu já preguei sobre isso aqui para vocês. Vou relembrar. Lembra? Quando Jesus esteve lá na sua cidade e não fez milagres porque tinha muita incredulidade? Lembra? Coloca aqui para mim, filho. Mateus 13, 58. Mateus 13, 58. Eu te dou rapidamente as referências aqui, olha. Olha o que diz. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade. Está vendo? A incredulidade reduz a possibilidade do milagre. Você sabe por quê que não se vê mais tanto milagre hoje?
Por causa da incredulidade. Quer mais? Marcos 6:5. Marcos 6:5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Olha aí, está falando de Jesus. Na cidade dele. Não pôde fazer ali alguns milagres, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. 6. Passa aí, filho. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Teve lugar que Jesus não pôde fazer muito milagre. O máximo que ele fez foi, sabe o quê? Ensinou. Porque ele chegava no lugar, as pessoas, eu sei quem é ele aí, é o filho da Maria, é o filho do José. O José é carpinteiro? Ele é o filho do Zé Carpinteiro. Sabe, no interior, todo mundo é chamado assim, né? É o filho do fulano, né? O filho do Chico não sei da onde, o filho da não sei da quem, o filho do homem das cabras, o filho não sei da onde, do Zé do Leite. Não é assim no interior? Na cidade pequena também que Jesus nasceu, cresceu, viveu, era assim. Jesus chega lá, não pôde curar muita gente, porque eles eram incrédulos. Às vezes, dentro da igreja, tem pessoas que não recebem milagre porque são incrédulas. Não é por merecimento, mas é porque são incrédulas. Sabe por quê? Vou te dizer, porque faz a mesma coisa que fizeram com Jesus. Chegou um obreiro aqui para orar, para pregar, a pessoa, esse obreiro aí, não vou com a cara dele. Né? O obreiro vai botar a mão na cabeça da pessoa, ao invés da pessoa ter fé, ela, não sei para que isso, não creio não, não creio na oração de fulano, não creio na... Tu está olhando para a pessoa, rapaz. Tu tem que crer no poder de Jesus, tu não tem que ficar olhando para A, B, C ou D, não. Quem cura não é a pessoa, não é o homem, quem cura é Jesus. Pode ser através de uma criança. Se for dado a responsabilidade a essa criança dela liberar a cura vem. Agora, se você olhar para a criança, você não recebe milagre nenhum. Porque você está se tornando incrédulo. Isso é incredulidade. A incredulidade se manifesta quando a gente deixa de olhar para Jesus para olhar para pessoas. E pessoas são pessoas em todo lugar. Tem falhas, tem defeitos. Por isso, nós temos que aprender isso. Quando você ficar olhando para pessoas, você está sendo incrédulo e você não vai ver milagre na sua vida. Está entendendo? Pergunta o irmão do seu lado aí se ele está entendendo. Jesus. A incredulidade traz separação entre nós e Deus. E ainda por cima, a incredulidade é tão séria. Sou eu não, eu vou mostrar o versículo aqui para você não dizer que sou eu. Apocalipse 21:8. A incredulidade é tão séria, que às vezes a gente, não, pecado é só matar, roubar e se prostituir. Incredulidade também é pecado. Viu? Não, eu não mato, não roubo e não me prostituo, então eu não faço nenhum pecado. Pois eu te dizer que a incredulidade é pecado também. Está aqui, ó. Apocalipse 21:8. Olha o que diz. Quanto, porém, aos covardes, primeiro da lista quem são? Segundo. Aí, ó. Não está falando os macumbeiros. Ele não está falando os feiticeiros. Ele não está falando aqui não, ele está falando dos incrédulos. Incrédulos tem crente incrédulo. Tem religioso incrédulo. Não interessa a função. Mas eu tenho uma função tal na igreja, eu varro, limpo, passo o pano, enxugo. É incrédulo, meu amigo? Está aqui, ó. Não vou nem ler o restante. E só ali já deu. Vou ler o restante. Porque ele diz que a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Diga ai, ai, ai. A incredulidade é um perigo. Não mato, não roubo e não me prostituo, mas é incrédulo. Vai no mesmo pacote.
Senhor, estou sendo condenado junto com esse ladrão, junto com essa prostituta, junto com o feiticeiro, junto com o idólatra, junto com o mentiroso. Sim, você foi incrédulo. Por isso nós precisamos lutar contra o espírito da incredulidade. Para terminar, eu vou te dar aqui um passo a passo do que fazer para lutar contra o espírito da incredulidade. Como combater o espírito da incredulidade? Sabe, naquele momento que você estiver incrédulo, frio, mesmo sendo crente, mesmo estando na igreja, fazendo alguma coisa, anos e anos dentro de uma igreja, carimbado, carteirinha de membro, batismo, certificado de membresia, de batismo, mas tem incredulidade dentro do seu coração, você precisa combater a incredulidade. Nós precisamos combater a incredulidade. Vamos lá, vou te dar algumas dicas, quem quiser anotar, para você lembrar de falar na célula. Primeira dica, confesse sua fé. Repita comigo, confesse sua fé. Semana passada eu falei um pouquinho sobre isso, não foi? Tudo aquilo que a gente crê, a gente confessa. Em tudo que a gente crê, a gente tem que falar, confessar. Confesse a sua fé. Olha o que diz Hebreus 10, 23. Estava em Hebreus aí na estante, né? 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Confesse a sua fé. Confesse aquilo que você crê. Confesse a palavra. Tem momentos que a gente tem que ler a Bíblia para nós. Eu não esqueço, sempre a gente fala, minha sogra, quando ela lia a Bíblia, era interessante, ela lia em voz alta. Chegava na casa dela, parecia que ela estava conversando com alguém. Mas não, ela sozinha, sentada na área, na cadeirinha que ela tinha, com a Bíblia na mão e lendo a Bíblia em voz alta. Eu não entendia porque ela fazia aquilo, mas depois eu fui entender, sem saber, ela estava confessando a palavra. E tudo que ela confessava, voltava para ela. A palavra falada, a palavra confessada, ela tem o poder de fortalecer a nossa fé. Sabe quando você está enfrentando um problema, ao invés de você ficar com raiva e chamar um palavrão, você tem que confessar a palavra com a sua boca. Ao invés de você ficar... Não, abre a boca, lembra de um versículo, abre a Bíblia se possível e confessa a palavra de Deus. Satanás vai arrancar o chifre de raiva da palavra que está saindo da sua boca. Quem entende diz amém. Segundo, primeiro, confesse sua fé. Segundo, não deixe de congregar. Está em Hebreus? Vai para o 25, por favor, Vinícius. Está no 23, vai para o 25. Não deixe de congregar. Olha o que a Bíblia diz. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Não deixe de congregar. Congregar é muito mais do que assistir um culto ou uma reunião de célula. Congregar é uma expressão da sua perseverança, da sua fé. Quando você sai da sua casa e vem para cá, você está expressando a sua fé. No mundo espiritual isso tem poder. Sabe aquela pessoa que está doente e não quer ir no hospital? Não, eu vou ficar curada. E ela precisa ir no médico. Essa semana uma mulher me pediu ajuda em oração. Eu disse, tá bom, vai domingo para a igreja, a gente vai ter oração de cura e libertação. Não, eu não estou preparado espiritualmente para ir. Assim, não estou com cabeça para ir para a igreja não, porque eu estou com meu familiar doente, estou com os problemas dentro de casa. Eu fiquei assim, como assim? Não entendi.
Você não está com cabeça para vir buscar a sua cura, a sua libertação. Quer dizer que a gente vem para a igreja só quando está tudo bem? Então, tchau, gente. A gente vem para a igreja só quando não tem problema. A gente vem congregar só quando está tudo perfeito. Eu não entendo. Eu disse, tá bom, amém. Seja conforme a sua fé. Mas interessante que a mesma pessoa que diz isso, que não tem, não estou com cabeça para ir para a igreja buscar a Deus, mas ela está com cabeça para abrir um celular e ficar vendo porcaria na rede social. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Não estou com cabeça para ir orar para buscar a Deus, mas ela está com cabeça para ficar vendo meme na internet, para ficar vendo videozinho, muitas vezes até porcaria, que não acrescenta em nada. Eu não entendo isso, cara. Mas não estou com cabeça. Mas chega uma pessoa e diz assim, fulano vai ter um aniversário. Aniversário? Opa, aniversário? Opa! Festa, churrasco, pizza, bora! Fica até boa. Os problemas passam. É assim ou não é? Por isso a Bíblia diz, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Não seja você o causador dessa palavra. Olha para o teu irmão e diga assim, ei, não seja o culpado dessa palavra. Vai, toca nele aí. Não seja o culpado dessa palavra aí, viu? Tomara que não seja para você, ó. Tomara que alguns ali não seja você. O último lugar, ou o lugar nenhum que a gente pode ir, é o lugar que deixe de buscar a Deus. Deixe de sentar na calçada. Deixe de ir para a internet. Deixe de assistir sua novela. Deixe de maratonar sua série. Deixe de postar suas postagens. Mas não deixe de ir para os pés do Senhor buscar Ele. Amém ou não amém? Amém. Deixe de tudo. Deixe até de trabalhar. Mas não deixe de buscar o Senhor. Pastor, mas eu posso buscar a Deus em casa. Eu faço uma aposta com você, o meu salário todinho, que eu não tenho salário, mas o meu salário todinho eu aposto com você. Se a gente for na casa dos membros que não vieram, ver se eles estão orando e estão de joelho agora, orando nesse momento. Tirando a pastora que está doente. Eu vou apostando o meu salário todinho, então vai ficar rico. Não busca, meu irmão. Se tem gente que não busca aqui, chega na igreja e fica assim. O culto rolando, o louvor explodindo, o fogo caindo e a pessoa... Uma bolinha. Ou então bota debaixo da cadeira. Aqui na igreja não busca, meu irmão. Quanto mais vim com esse papo de dizer, não preciso de igreja, eu busco a Deus em casa. Quem é que está em casa buscando a Deus na hora dessa? Eu já vi gente dizer assim, não preciso ir para a igreja não, eu busco a Deus debaixo até de uma árvore. Eu nunca vi uma árvore com gente buscando Deus debaixo. Olha lá na África, porque não tinha mais igreja, porque caiu a igreja. Ai, Senhor, quando você vem para o culto, quando você congrega, é porque você está dizendo para Deus e para você mesmo, você está dizendo assim, olha, a minha hora vai chegar, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou ser incrédulo, eu vou continuar crendo, eu vou continuar buscando, uma hora Deus vai olhar para mim e vai chegar milagre, e vai chegar um tempo novo de refrigério, de crescimento, de cura, de libertação, uma hora Satanás vai ter que dobrar o joelho no chão e cair diante do nome poderoso de Jesus. Mas eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou ficar em casa, eu não vou dar gosto pro diabo. E não venha com conversa de dizer que, mas é porque eu não vou por causa de fulano, de ciclano, eu não vou porque lá na igreja tem gente falsa, tem gente isso, tem gente aquilo, e o que a irmã não deu a paz do Senhor, eu não vou. No inferno tem tudo isso e não está todo mundo indo para lá? Sim ou não? Essa semana eu vi um vídeo de um ex-pregador. Não vou dizer o nome não, está gravando, né? Cantor de forró, vai matando a charada.
do cabelão, não diz, antigo, começou os forró aqui no Fortaleza, cantava só de calça, sem camisa, dava uns gritos. Era da Igreja da Paz, viu? Tempo desse. Se desviou da visão. Por último, agora voltou para o forró. Voltei para o forró. 22 anos depois, voltei. Sabe qual é a desculpa? Porque no meio dos crentes tem muita gente falsa, tem muito isso, tem muito aquilo. E no meio dos endemoniados não tem não? E no inferno não tem não? Isso é desculpa de quem ama o pecado e de quem quer viver o seu bel prazer. Porque evangelho é lugar de sacrifício. E crer em Deus custa caro. Crer em Deus para receber milagre custa caro. Custa sacrifício. Custa sacrificar o seu próprio eu. Se você quer viver milagre, meu irmão, você tem que aprender a sacrificar o seu próprio eu. Inclusive as suas vontades. Quando a vontade diz, não vai não. Não ora não. Tu está cansado. Tu trabalhou a semana toda. Não é assim que a vozinha vem no nosso ouvido? Não vem não no teu? No meu já veio mais. Já não vem mais porque não adianta, né? Ele já sabe que não adianta. Mas não vai não. Tu está cansado. Domingo que vem tu vai. Eu conheço gente que está nessa. Está há anos que diz, domingo que vem eu vou. Domingo que vem eu vou. Domingo que vem eu vou. Está não sei quanto 300 domingo que não vem. Não vai nessa. Terceiro, seja fiel a Deus. Pode repetir comigo? Seja fiel a Deus. Por que fiel a Deus, pastor? Porque Deus é fiel a nós. É ou não é? Um monte de gente coloca no para-choque do caminhão, um adesivo no carro e bota assim, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel, sei. Agora, você é fiel a Ele? Se Ele é fiel a nós, nós temos que ser fiel a Ele. Ele nunca nos trai. Seja fiel àquele que nunca te traiu e nunca te abandonou. Alguma vez Jesus já te abandonou? Tem uma música do Sérgio Lopes, muito linda. Depois coloque no grupo alguém, por favor, diz assim, tente lembrar, se alguma vez Jesus te desamparou, tente lembrar a canção, muito linda. Que vai dizer que nunca Jesus nos abandonou, e nunca Ele nos abandona, Ele é fiel. Agora a gente tem que ser fiel a Ele. Sabe por quê? Porque a incredulidade se alimenta da nossa infidelidade. Quanto mais infiel a Deus a pessoa é, mais incrédula ela fica. Você pode ver. Quanto mais ela é infiel, mais incrédula ela vira, e está virando um monte de gente aí. Nós estamos pelo menos na época do ateísmo. A moda agora é ser ateu. Você pode ver na internet, eu sou ateu, eu sou ateu, eu sou ateu. A moda agora é ser ateu. Não é ateu coisa nenhuma. É um frio, incrédulo, muitas vezes chateado com Deus. Eu sei que tem ateu, mas tem uns que se dizem que são ateus. Porque é como aquela conversa, o cara só é ateu até a hora que o motor do avião está funcionando. E o cara está lá em cima, o motor parou, explodiu, ele, fala meu Jesus Cristo. Meu Deus, me ajuda, Senhor. O avião caindo, ele, meu Deus, eu duvido que ele é ateu, ele vai se esquecer de Deus nessa hora. Então seja fiel. Quarto, obedeça aos seus líderes e pastores. Se você quer fugir da incredulidade, você tem que aprender a ter líder e ter pastor, e valorizar líder e valorizar pastor. Não tem para onde correr. Quem não quer ter líder, vive na incredulidade. Você pode pesquisar. A maioria dos incrédulos são pessoas que não querem ter líder espiritual, não quer ter cobertura de ninguém, não respeita ninguém, não tem ninguém como seu líder espiritual. Você pode ver. A maioria dos incrédulos são assim. E olha o que é que Hebreus 13, acho que Hebreus 13, 17, deixa eu ver. 7 ou 17? 17.
Não, 7. Depois o 17, é isso mesmo. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Até hoje, eu amo os meus primeiros pastores, os meus pastores, e valorizo a fé que eles tiveram sobre mim. Aí no 17, pula para o 17, diz assim, ó: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então valorize seus líderes, obedeça seus líderes, ame seus líderes, respeite os seus líderes. Se você não respeita, a unção de Deus, gente, vem por cascata. Se você não respeita líder espiritual, a unção de Deus não chega na sua vida, coisa nenhuma. Por isso que você é um incrédulo. Porque quando você fica sozinho, não vem unção sobre a tua vida e você fica como uma ilha, e frio como uma ilha gelada. Quinto, não abandone a prática da oração. Vamos repetir para gravar? Não abandone a prática da oração. Você já ouviu falar daquele pastor David Paul Yong Cho? O nome do homem é grande demais, né? David Paul Yong Cho. Ele é um coreano, faleceu agora, acho que foi ano passado, ou foi 2022. O pastor da maior igreja em células do mundo. Coreano. Ele tem uma ministração que diz assim, ó: ore até aprender a orar. Olha que legal. Tem gente que não sabe orar. Eu não sei orar. Ore até aprender a orar. Sabe como é que você aprende a orar? Orando. Orando. Não tem uma cartilha. Ore, vá falando, vá orando, que você vai aprendendo a orar. Mas não pare a prática da oração. Eu fico triste quando eu vejo crentes que estão há anos dentro de uma igreja. Bora orar. Não consegue orar 30 segundos. Porque não desenvolveu a prática da oração. Meu amado, sabe por que não desenvolveu? Porque não ora. Porque a gente aprende a orar orando. Então ore. Comece com 1 minuto. Faça 2 no outro dia. Faça 3. Faça 5. Beleza. Depois faça 10. Mas aprenda a orar orando. Não aceite ser uma pessoa que não consegue orar. Nós estamos aqui no Sentinela de Oração, pegando fogo sexta-feira. 8 da noite aqui, todo mundo ora. É ou não é verdade? Até as crianças que vêm aqui oram também. Não tem isso não, chegou aqui, vai orar. E está sendo poderoso e abençoado. Não está? Quem veio sexta-feira? Meu irmão chegou aqui, a gente ora. O nosso tapete de oração aqui, a gente bota no chão, dobra o joelho, derrama lágrimas, chora, clama ao Senhor. É uma bênção. Daqui a pouco esse tapete vai sair voando com a gente dentro. Mas a gente aprende a orar orando. Saiba que a oração é o combustível que nos aproxima de Deus. Sexto e último, vou encerrar aqui. Não abandone a meditação na palavra de Deus. Não abandone a meditação da palavra de Deus. Não abandone. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a... Isso aí vocês sabem. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não se compra. Não tem remédio para a fé, tem? Tu chega na farmácia e diz assim, me deu uma injeção de fé? Uma fé em Zetacil? Tem? Me deu uma injeção aí de 500 ml de fé, aí o enfermeiro vem, toma. Tomar uma por dia. Não se adquire fé se não for através da palavra. Se tu está muito ocupado, bota o YouTubezinho, bota qualquer coisa lá, a palavra, e vai ouvindo, cara. Vai ouvindo, é melhor do que ver ouvir porcaria. Ouve a palavra. Hoje você vê a Bíblia toda em áudio na internet. Você coloca lá a Bíblia. Tem até aplicativos da Bíblia em áudio. Você escuta a Bíblia toda. Aquilo ali vai ouvindo, vai entrando em você. Isso vai gerando fé dentro de você. É a palavra que produz fé, meu irmão.
Ah, pastor, mas eu escuto a mensagem fulano de tal. Amém, não tem problema não. Mas a fé vem pela palavra de Deus. Não é mensagem de autoajuda, não é o coaching. Legal o trabalho do coaching, até certo ponto é legal. Mas não é o coaching que vai produzir fé em você. Não é uma mensagem de otimismo que vai produzir fé em você. É a palavra de Deus que produz fé. Então não se afaste da sua fé. Escuta essa. A qualidade da sua fé é proporcional à palavra que você tem ouvido. Como é que está a sua fé? A qualidade da sua fé é proporcional à palavra que você tem ouvido. Você tem ouvido palavra de Deus, a sua fé vai estar lá em cima. Você tem ouvido palavra de A, B, C ou D, a sua fé está ó. Porque nenhuma palavra é suficiente para causar fé, se não for a palavra de Deus. E termino dizendo isso. A distância diária que você tem da sua Bíblia diz muito sobre que tipo de fé você terá. Você é aquela pessoa que chega em casa, guarda a Bíblia, vai correria, fazer suas coisas, e nem liga a semana todinha. Se for ouro, vende e dá o dízimo. Aí você esquece lá a Bíblia, semana todinha correndo. Quando chega na hora do culto, meu Deus do céu, 10 para as 6, cadê minha Bíblia? Tu viu minha Bíblia? Aí o outro responde assim, está no mesmo lugar que tu deixou domingo à noite. Ah, agora que eu lembrei, domingo à noite, quando eu cheguei cansado, eu rebolei lá em cima, lá, e nem peguei a semana todinha. A distância que você tem da sua Bíblia vai dizer o tipo de fé que você vai ter no seu dia a dia. Quem entendeu? Fique de pé para a gente orar.